Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 10, versos do 17 ao 24. O evangelho de hoje, continuidade de ontem. Ontem a gente viu um trechinho desse evangelho, onde Jesus falava com os 72 discípulos. E hoje, a conclusão desse retorno, dessa evangelização dos 72 discípulos que foram enviados às cidades onde Jesus deveria ir. E os discípulos voltaram super alegres, mas a alegria deles não era no verdadeiro motivo pelo qual nós devemos colocar a nossa alegria. Veja o que diz o evangelho de hoje. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Então, eles voltaram alegres, dizendo: olha, até os demônios obedecem a gente. Que privilégio, né? Eles começaram a pensar e voltaram entusiasmados, alegres, né? E Jesus, no versículo 18, vai dizer algo. Jesus revela algo bem interessante para nós sobre a queda de Satanás. Jesus diz, ele lhes disse, Jesus: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos imundos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Então, qual é a verdadeira alegria do cristão? É ter autoridade sobre os demônios? É expulsar demônios? É fazer curas, fazer milagres, fazer prodígios, fazer cair fogo do céu, como como Tiago e João disseram: Senhor, deixa que nós mandemos que caia fogo do céu para destruir os samaritanos? É fazer fogo do céu como fez Elias, cair fogo do céu e depois matou os sacerdotes de Baal? Não. A nossa alegria não consiste em fazer coisas. A nossa alegria consiste em estar unido a Jesus. Estando unidos a Jesus, nosso nome estará escrito no livro da vida, como diz o Apocalipse capítulo 20. Né? Aqueles que não se encontraram inscritos no livro ficarão de fora. Jesus revela outra coisa maravilhosa no evangelho de hoje. Né? Ele mostra que é possível conhecer o Pai conhecendo o Filho, e isso é um privilégio que não é revelado a todos. Naquele momento, ele, Jesus, exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: eu te louvo, né? Aqui louvando o Pai, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos. Os fariseus, doutores da lei, os escribas, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, essa gente não conseguiu experimentar o que os apóstolos experimentaram, porque eram sábios e entendidos, segundo o mundo, segundo a categoria humana, segundo a lógica humana, como diz São Paulo. São Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo para Deus é loucura, e a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. E ele diz que Deus pegará o sábio na sua sabedoria, o astuto na sua astúcia. Porém, ao simples ele revela quem ele é, quem é o Pai. Ele revela essas coisas que os discípulos voltaram entusiasmados falando. Versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. São João diz para nós, no seu capítulo 1 do Evangelho, versículo 18, que o Filho unigênito revela o Pai. Então Jesus é a revelação de Deus. Ele vem revelar o próprio Deus, aquilo que Deus é, na sua verdadeira essência. O Antigo Testamento tem uma perspectiva de Deus. Né? No Antigo Testamento existe uma perspectiva de Deus, uma visão de Deus.
E muitas vezes, quando nós lemos o Antigo Testamento sem um filtro, esse filtro é Jesus, nós podemos enxergar aquilo que os gnósticos enxergaram no início da igreja. Um Deus mau, um demiurgo, que criou a matéria e que é mau. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento com a chave hermenêutica, que é Cristo, nós podemos compreender quem verdadeiramente é o Pai. O Pai é aquilo que foi revelado pelo Papa Francisco na abertura do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Logo na primeira página, no número 1, ele vai dizer: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, Efésios 2:4, depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, lento na ira, cheio de bondade e fidelidade, Êxodo 34:6, não cessou de dar a se conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Porém, na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. João 14:9. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela o rosto misericordioso de Deus. Então, quem me vê, vê o Pai de Jesus. E concluindo o evangelho de hoje, para não me estender ainda mais, a terceira parte do evangelho vai dizer o privilégio dos discípulos. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: felizes os olhos que veem o que vós verdes, pois eu vos digo que muitos dos profetas do Antigo Testamento e reis do Antigo Testamento, Davi e Elias, ou melhor, Davi, Salomão, Saul, Ezequias e outros, quiseram ver o que vós verdes, mas não viram. Ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Nós conhecemos pela fé. Os apóstolos tiveram o privilégio de ver, de tocar. São João, na sua primeira carta, logo no prólogo, vai dizer: o que nós anunciamos do verbo da vida, nós anunciamos porque nós vimos, nós tocamos o verbo da vida, nós apalpamos, nossos olhos viram, nossas mãos pegaram no verbo da vida. Isso é o que nós anunciamos. Mas tudo isso, meus irmãos, é para dizer para você e para mim que a nossa verdadeira alegria consiste em estar com o nosso nome escrito no livro da vida e não fazer coisas, mesmo que seja ter autoridade sobre os demônios. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.